Olá, queridos, graça e paz. Querido, eu quero compartilhar aqui Gálatas 5, versículo 16, aonde diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu declaro a vocês, como antes eu já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Querido, eu quero compartilhar aqui, porque, irmãos, precisamos despertarmos e vivermos guiado pelo Espírito. Precisamos produzir frutos do Espírito em nós, fruto do Espírito Santo no nosso espírito. Porque, irmão, as obras da carne, elas são opostas, elas lutam constantemente, elas guerreiam constantemente contra o nosso espírito, porque a carne, ela quer a cada dia vencer o nosso espírito. Mas se nós estivermos realmente guiados pelo Espírito Santo de Deus e produzindo os frutos do Espírito, nós venceremos as obras da carne. Amém, meus queridos? Então, precisamos entender que as obras da carne, aleluia, elas não vão sair se nós não rejeitarmos ela e expulsarmos elas de nós. Porque, meu querido, eu quero falar para os irmãos o seguinte, que as obras da carne, elas não sairão se você não renunciar. Amém? As obras da carne, é necessário que nós renuncie e negue a si mesmo. Como Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É preciso haver uma renúncia. As obras da carne, você tem que renunciar à sua carne. Porque se eu não renunciar à minha carne, elas vão estar explícitas, vivendo em nós e vencendo o nosso espírito. E como você viu aqui, o que pratica as obras da carne, ele declara que não herdará o reino de Deus. Querido, é muito forte essa palavra. Precisamos mortificar as obras da carne em nós. Precisamos que as obras da carne, ela não venha a ser evidenciada em nossas vidas. Olha, que coisa terrível. A primeira obra da carne, você pode ver aqui, ó, imoralidade sexual. Isso não pode habitar num crente, num filho de Deus. Impurezas sexuais, imoralidades, libertinagens, ciúmes. Isso não pode habitar no filho e no servo de Deus. Iras, discórdias, irmãos. Isso não pode permanecer em nós. Divisões, facções, invejas, bebedices, isso não pode habitar em nós, porque não iremos herdar o reino dos céus. Orgias e coisas semelhantes a essas. Eu declaro que, como antes eu preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, é muito sério isso aqui. E para que nós possamos vencer tudo isso, é necessário que nós venhamos a renunciar às nossas vontades e os nossos desejos.
E uma vez fazendo isso, você vai começar a produzir em você os frutos do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a mansidão, que é a bondade, que é a fidelidade e o domínio próprio. Querido, então precisamos hoje produzir os frutos do Espírito em nós, não só hoje, mas sempre permanecer produzindo os frutos do Espírito Santo, para que possamos herdar o reino de Deus. Querido, é muito sério. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Irmão, note que você precisa conquistar o reino de Deus com muito esforço. Que esforços são esses? Renúncias, negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar o seu desejo, porque a carne luta contra o espírito 24 horas, até em sonhos, até quando você está deitado, dormindo, a tua carne, ela está guerreando contra o teu espírito, muitas vezes em sonho, em revelações que não são de Deus, porque existe 3 tipos de sonho, 3 classes de sonho, pelo menos 3 classes de sonhos, que uma pode ser a fadiga do seu dia a dia, a segunda pode ser uma interferência maligna e a terceira pode ser uma revelação de Deus. Mas qual é a revelação que você está tendo agora? Amém, meu querido? A palavra de Deus, ela é clara, ela é fiel e ela está falando contigo agora. Quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.